Oi pessoal, no vídeo de hoje, a proposta do vídeo de hoje é nós falarmos sobre medo. Eu sou a Cláudia do Virando a Chave e hoje, além da gente falar sobre medo, eu também vou trazer para o final, mais para o final do vídeo, um exercício, uma proposta para a gente poder aprender a vencer os nossos medos, tá? Pelo menos para a gente poder tentar a gente ser mais corajoso, né? Então vamos lá, vamos começar. O que é medo para você? O que é o medo para você? Quando você sente medo, você sente o quê? O que o medo faz com você? Atualmente, nesse exato momento, como é que você está com relação aos seus medos? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro, tipo, né? Eu tenho medo do escuro. Depois a gente fala, não, que bobagem, eu não tenho medo do escuro. Eu ainda tenho, tá? Um pouco de medo do escuro. Não gosto muito de dormir, por exemplo, no escurão. Tá, beleza. Então tem medos que a gente julga que são bobos, tem medos que nos paralisam de fato e nos impedem de caminhar. Qual é o seu medo? Então pensa aí comigo, qual é agora o seu medo? O que ele faz com você, como ele te mobiliza e o que ele te impede de realizar. Então, por exemplo, eu já disse algumas coisas. Por exemplo, para mim, o medo é um sentimento, uma sensação que me paralisa, que impede de eu conquistar coisas que eu quero, normalmente, e que me deixam muitas vezes ansiosa e muito triste, porque eu não vou adiante. Normalmente, quando a gente sente medo, a gente tenta fugir da situação, fugir da pessoa, fugir do que nos causa medo, porque a gente não quer sofrer efetivamente. E o medo, ele está muito relacionado, primeiro, com essa sensação de sofrimento e algo desconhecido, né? Eu não conheço, eu não sei se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal, eu não sei lá na frente, então eu tenho medo de avançar. Como nós estamos num período de transição, que eu falo sempre, a gente está num período de mudança intenso, e se você acredita ou não acredita, é só olhar para você nos últimos anos, né? Olha para a sociedade nos últimos anos, a gente vai ver que tudo está mudando de uma forma muito rápida e de uma forma muito ampla. Qualquer processo de mudança gera o quê? De certa forma, um certo medo. Por quê? Porque eu estou mudando para quê? Estou mudando para onde? Vai acontecer o que comigo? Tá? Então, e esse momento agora que a gente está vivendo, caramba, é um momento assim que dá um medão, né? E aí eu queria dividir com vocês, porque assim, eu tenho pensado e tenho vivido muitas experiências. E eu comecei a identificar o seguinte, que muita coisa, muitos dos meus, das coisas que eu não ando, das coisas que eu não conquisto, porque aí a gente fala assim, né, um parênteses, a gente fala assim, poxa, eu sou uma pessoa positiva, eu vibro positivo, eu tô mudando, eu tô mentalizando, eu medito, eu faço um monte de meditação, então, poxa, mas as coisas não funcionam pra mim, a lei da atração pra mim não tá funcionando direito, né? E aí eu fiquei pensando muito em quantas coisas que comigo acontecia isso, sabe? Que eu ficava pensando, mentalizando, e eu acabava que eu não andava, né? E acabava que se repetiam coisas que eu falava, cara, o que eu tenho que aprender disso? O que eu tenho que aprender? E olha, por incrível que pareça, eu tive uns insights agora, recentemente, que foram uma virada de chave pra mim, sabe? Porque tipo assim, eu descobri que como eu tinha muito medo de muitas coisas que eu não sabia que eu tinha medo, né? Ou eu posso dizer, eu não tinha coragem de enfrentar determinadas situações. Por quê? Porque eu achava que eu podia me dar mal, porque todo mundo fala, você é maluca? Você vai fazer isso? Você vai largar isso? Você vai se aventurar nisso? Você vai... Enfim, normalmente tem uma situação que te coloca em risco, né? Que te coloca numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. E aí
velho, assim, impressionante, porque muitas vezes eu ficava assim, eu brigava com isso, não, vai dar tudo certo, vai não sei o que, não sei o que lá. E aí na hora que vinha uma oportunidade para eu mudar de situação, para eu de fato avançar no novo, até nesse desconhecido, eu recuava, né? Eu recuo muitas vezes, tá certo? E eu não me dava conta do quanto que eu fico ainda amedrontada com o novo, com o que eu não sei o que é. E aí eu fiquei, cara, Cláudia, você é louca, porque assim, você vai lá no canal, você fala um monte de coisa e olha o que você está fazendo, você está com medo, você está com medo de andar, você está com medo de tomar uma decisão, né? Você está com medo do quê? E eu tava morrendo de medo, eu tenho muito medo ainda de um monte de coisa, porque o medo faz parte desse momento agora, certo? E o que eu descobri, né? Aí você fala, tá bom, Cláudia, e aí? Você fez o quê? Né? Você faz o quê? Você tá aqui falando o quê pra mim? Tá, você tem medo, eu também tenho, e aí? A gente faz o quê? A gente só vai conseguir transformar o nosso medo, primeiro, tem um monte de técnica, tem um monte de terapia nova, né? Tem um monte de propostas diferenciadas para a gente poder vencer esses medos, porque é tudo muito novo, é tudo muito diferente. E o primeiro medo, por exemplo, que eu tive que vencer foi o medo de falar o que eu penso. É maluco isso, não parece? Mas é verdade, eu tinha medo de falar o que eu penso. Eu tinha medo de falar assim, não, gente, olha, eu sou uma pessoa espiritualista, eu acredito que o meu caminho é seguir com relação às questões da espiritualidade. Eu tinha tanto medo de falar sobre isso, que eu fui estudar física quântica. Eu fui estudar física, falei, em algum lugar tem que explicar isso, porque se eu falar só que é do lado da perspectiva espiritual, ninguém vai acreditar em mim. Sabe o que é isso? Medo de julgamento. Eu tinha muito medo de julgamento do outro, de não acreditar em mim, de não acreditar no que eu estava falando, de não acreditar... para, né, Cláudia? Para com isso. Por que isso? Sabe assim, por que eu preciso da autorização do outro se eu sinto dentro de mim, do meu coração, que eu tô feliz, que eu tô fazendo algo que faz sentido? E aí pensa, olha só, eu sei que eu tô bananando o assunto, mas é porque assim, me vem na cabeça, é assim que eu sei falar. E eu não tenho medo mais de falar desse jeito. Mas olha que louco. Aí, então eu ficava assim, me segurando. Tipo, não, Cláudia, não faz isso, não pensa isso, vamos lá, vamos no que é normal. Vamos no que é normal. Então tá, você vai ter um trabalho, tá certo? Você, enfim, você arruma um trabalho bom, um trabalho fixo, carteira assinada, concursado, sei lá, o que for. E aí, você começa na apertação da mente de todo mundo, aí você começa a ficar infeliz, porque você tá num lugar que não faz sentido. Tá? Fazia sentido, por exemplo, pra mim um monte de coisa que eu fazia. E aí eu ficava sempre, olha que louco, eu ficava sempre andando à margem, né? E eu ficava achando, tentando entender por que eu não conseguia vibrar dentro daquilo que eu tava. Não, então peraí, eu falava, vamos lá, eu vou achar um jeito diferente de fazer. Tá, legal, tudo bem, mas assim, não adiantava eu cocriar um monte de coisas na minha cabeça que eu cocriava dentro de uma realidade que eu morria de medo de encarar. E aí, o universo pira. Eu pirava o universo. Porque ele falava assim, ô Cláudia, alô, acorda, Cláudia. Você tá me pedindo uma coisa, você tá fazendo outra. O que eu faço? Né? Aí, então assim, livre-arbítrio. Filha, tudo bem, você me pediu, eu te dei uma oportunidade. Mas você não tem coragem de encarar. Você não tem coragem de enfrentar suas escolhas. E o universo, ele é muito legal com a gente, né? Porque ele fala, tudo bem, eu vou respeitar seu tempo. E ele vai respeitando o nosso tempo. Só que agora a gente está num momento que o tempo, lembra que a gente fala sempre, quarta dimensão, o nosso grande desafio é lidar com o tempo. Então, todos esses medos, essas inseguranças que vêm com a gente de registros, que a gente não está lembrando, que está lá no nosso inconsciente, mas que agora entra, sabe, entra à tona, ou a gente muda a nossa postura com relação a esse medo e a gente encara as coisas e de verdade a gente se posiciona sem medo de julgamento, sem medo do que o outro vai falar, e se posiciona mesmo, ninguém vai mais apertar minha mente não.
parou. Cláudia parou. Eu disse pra mim, Cláudia parou. Parou. Ninguém vai apertar a sua mente, certo? Por quê? Porque eu sei o que me faz feliz. Eu sei qual é o caminho. Se eu sei qual é o caminho, eu sei o que me faz feliz, por que que não tá acontecendo as coisas comigo? Porque eu tinha medo de encarar essa realidade. Eu tinha medo do que eu... Tá, tudo bem, mas e aí? Quem paga minhas contas? E aí? Como é que eu faço com não sei o quê? Aí o universo fala, eu te mandei, cara. Você pediu, eu te mandei. Você não tem coragem de encarar. Certo? Então assim, gente, é isso. A gente faz uma jogatina o tempo inteiro, né? A dica para essa semana, assim, a gente depois aprofunda mais nesse assunto, que dá pra gente falar horrores. Mas a dica para essa semana é assim, identifica o seu medo, ou os seus medos. Eu tenho mais de um, sem sombra de dúvida. Qual o diferencial para mim? Eu consegui identificar alguns deles. E agora eu tô, ó, espertinha, tá? Eu tô espertinha, tô falando assim. Bom, isso aqui, por que que eu não tô encarando essa realidade? Por que que eu tô deixando que fulano tá apertando a minha mente? Certo? E vamos parar com essa história, que também depois a gente fala sobre isso, mas vamos parar com essa história que assim, é porque eu tenho razão, é porque eu sou coerente, porque razão todo mundo tem, certo? Todo mundo tem. Eu tenho um vizinho, eu tenho um parente, eu tenho um amor da minha vida, todo mundo tem razão. Agora, todo mundo quer ter a sua razão e quer que a sua razão prevaleça. E aí é o conflito, tá certo? Então assim, eu não vou deixar que ninguém aperte a minha mente. E quem tem que fazer isso sou eu. Eu tenho que decidir. Eu tenho que chegar e falar assim, stop, para fulano, você não vai falar mais assim comigo. O que é isso? Mentira, eu não vou falar assim, não vou falar assim. Porque se eu falar assim com o cara, pensa só que louco, né? Eu tô fazendo igual, certo? Tô dando... Não, é assim, eu não preciso de repente falar nada pro cara, tá certo? Simplesmente eu tenho que me posicionar. Olha, é o seguinte, isso que eu não quero mais pra mim. Quando eu falo eu não quero mais, eu tenho que saber que eu tenho que fazer uma outra escolha. Porque senão o universo fica diferente, né? Fica naquela coisa que eu já falei. Então assim, isso eu não quero mais pra mim. Isso também assim, ó, eu também achava, também me ferrei, também assim, no sentido de que eu achava que assim, eu tinha que tomar uma decisão e pronto, acabou. Isso me paralisava, porque me dava medo. A gente não tem que tomar uma decisão, e chutar tudo, chutar o balde, chutar o pau da barraca, largar tudo. Você não tem que fazer isso, sabe? É processo. Às vezes o seu processo pode durar uma semana. Às vezes o seu processo pode durar mais de um ano, mais de anos. Eu tô num processo de verdade, gente. Eu tô num processo de mais de anos, certo? E agora, ó, tô aqui pra briga. Mentira! Eu tô falando assim porque é essa energia da briga, sabe? Eu tô com uma força dentro de mim, eu tô com uma coragem dentro de mim que eu tô dizendo pra vocês. Porque isso reverbera dentro de mim, e eu queria que reverberasse dentro de vocês também, com essa força, com essa, sabe, com essa garra. Eu posso transformar a minha vida. Eu sou capaz disso, você é capaz disso. Eu juro pra você que você é capaz disso. Mas você precisa acreditar. E você precisa acreditar que qualquer medo que você tenha, seja ele qual for, ele tem uma origem, ponto. Mas não fica preocupado na origem, sabe? Diz assim, olha, eu agora, a partir de agora, assim, eu não vou ter mais medo. E vai mexendo, nem que seja um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Uma palavra, um posicionamento, não precisa fazer posicionamento de guerra, não. Se posiciona naquela situação, se coloca naquela situação, até para dizer assim, olha, eu não quero me meter nisso. Pronto, você já se posicionou, certo? E você está dizendo só isso, eu não vou me meter nessa história, eu não quero me meter nessa história. Como? Você não vai se meter nessa história, você faz parte dela? Não, agora eu prefiro ficar neutro, eu não vou me meter. Quando você fica neutro, você ficou neutro, você não ficou nem de um lado nem do outro. Então tá, então eu fiquei em cima do muro. Não, você está dizendo que por hora você não vai se posicionar. Por hora você precisa reverberar dentro de você alguma coisa que você ainda não sabe qual caminho é. E solta para que isso aconteça, sabe? Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo. Eu não tenho, ó gente, tô aqui ó, fazendo como é que é? Ai, não sei o nome, esqueci agora. Tô prometendo aqui, né?
eu não vou ter mais medo, né? Eu não vou ter mais medo de me posicionar, eu não vou ter mais medo de encarar a minha realidade, as coisas que eu preciso. Gente, ó, parece, né, que a gente tá aqui do outro lado da câmera, não tô, ainda tá igualzinho, ó, eu falo sempre isso, mesmo nível. Meus perrengues, meus babados é igualzinho o babado de todo mundo, tá? E a gente tá aqui pra junto a gente resolver, pra um dar a mão pro outro e falar assim, cara, vem, vai, acredita em você que vai dar certo, tá? E se você ainda tem tanto medo que te paralisa mesmo, sabe, que tem paralisado a sua vida, paralisa o medo e fala assim, toma um banho, lava a cabeça e fala, tô lavando meu medo. Começa a fazer coisas que você pode transformar, sabe? Tipo assim, uma coisa que você tem muito medo, escreve no papel, queima, fala, ó, que esse fogo transforme esse medo. Eu não vou ter mais medo disso. Aí você fala, claro, isso não resolve, eu já tentei. Uai, você tentou, queimou, mas qual foi a atitude que você tomou para poder transformar esse medo? Porque não adianta só se queimar papel, não adianta você ficar tomando banho e ficar pensando. Vai chegar uma hora, porque você queimou papel, tomou banho, pensou lá, aí o universo falou, tudo bem, então ó uma oportunidade para você provar isso. Quer dizer, desculpa, não é nem provar, olha uma oportunidade para você exercitar isso e confiar em você, sabe? Aí você pega e dá para trás. Tudo bem também, não tem problema. Você deu pra trás, tá bom. Você não aguentou, né? Tá bom, mas você teve consciência disso? Você caiu a ficha, sabe? Porque aí, quando cai a ficha, você fala, tudo bem, eu ainda não dei conta. Peraí, universo, me entrega de novo. Vai lá, queima o papel de novo e tal. Quando o universo te der, se você não aguentar dar um passo definitivo, dá um passo intermediário. Experimenta, porque isso te encoraja, sabe? E outra coisa, tipo assim... eu falei muito assim de apertar a mente, né? Porque olha, cara, tudo velho é assim, ó. Quando alguém, assim, eu sou super do bem e tal, mas alguém me tirou, sabe? Mexeu comigo, que nem agora, pouco, que mexeu comigo, eu falei, já sei como falar. E eu vou falar disso. Vou falar de medo. Eu não tenho mais medo. Você também pode dizer isso. Eu não tenho mais medo. Eu vou transformar. A dica da semana é essa, tá? Vamos fazer isso. Vamos transformar. Então, qual que é o exercício que eu vou fazer com vocês? Vou propor para vocês fazerem comigo. Você vai fazer o seguinte, ó. A gente não precisa fazer aqui agora no canal, tá? Para não ficar nem muito longo e tomar seu tempo. Você vai fazer numa hora que você estiver calma, que você puder respirar, dar uma respirada. Não adianta você fazer isso no meio do seu trabalho, no meio do corre-corre, não adianta, porque aí você vai perder a oportunidade de viver uma emoção forte e de transformar. Você vai, numa hora que você estiver calmo, tipo, o ideal, né? Você tomou um banho, mentalizou que tá saindo tudo, sabe? Que você tá limpando, ó, eu tô limpando esse cansaço, esse medo. Eu agora vou me tornar uma pessoa mais corajosa, eu vou definir. E primeiro, óbvio, né? Você escolhe algo que tem sido muito marcante na sua vida em termos de medo, do que te impede de agir. Aí você senta, certo? Senta-se. Se você precisar de uma música para poder dar uma concentrada e não prestar atenção nos ruídos externos, põe uma música. Você vai definir o ambiente melhor para que você possa começar a mentalizar. Fecha os olhos também, porque aí você não vê o ambiente externo, né? Aí você fecha os olhos e você visualiza você naquela situação, tá? Naquela situação de medo. Então, por exemplo, eu tenho medo, eu tô infeliz, vou dar um exemplo, tá? Eu tô infeliz no meu trabalho, eu gostaria muito de sair deste trabalho, porque pode ser que não, pode ser que você possa até mudar a sua realidade lá dentro e ser feliz lá dentro, mas aí você vai definir, se quer sair, se você quer ficar, e assim, eu gostaria muito de me ver diferente, né, nesse trabalho, e aí você vai ver, por que eu não consigo mudar essa minha realidade? Aí você vai pensar, por que eu não consigo mudar essa realidade? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo que se eu me arrisco sair, por exemplo, sair do trabalho, eu vou ficar desempregado, Aí observa que você já construiu um cenário de dando tudo errado. Então, isso você tem medo. Por quê? Porque você está reverberando esse padrão de energia de que eu vou ficar desempregado, eu não vou ter grana, eu não vou fazer, tá?
Então você vai sentar, vai fechar os olhos, você vai visualizar isso. Porque eu tenho medo de ficar desempregado e ficar sem trabalho e eu passar necessidade. Aí você vai dizer assim, não, eu não tenho medo disso, certo? Porque eu sou bom no que eu faço, eu acredito em mim. Aí você começa a olhar para você e vai dizendo para você, não, você vai ter medo de ficar desempregado? Não, você não vai ter medo, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o que eu gosto, e seja o que for, eu vou estar realizando o que eu gosto. Eu posso ter menos coisas, porque eu vou estar feliz. Eu vou trabalhar mais horas, mas eu vou trabalhar feliz. E aí você começa a reverter isso. Quando você olhar, você já tá lá assim, ó. Gente, tomei uma decisão. Eu aqui não fico mais porque eu sou feliz, porque eu mereço a minha liberdade, porque eu vou conquistar o mundo, porque eu vou transformar o mundo, porque eu vou transformar a minha vida. Pronto, acabou. Você já acabou seu medo. É verdade, verdade. Faz exercício. Assim, faz de mentirinha por enquanto, vai fazendo de mentirinha, até a hora que você vai se encorajar, vai assim, ó, agora eu vou tomar uma atitude, agora eu vou mudar, sabe? A decisão vem de dentro, aqui. E aí você começa a transformar, tá bom? Ficou a dica da semana. Um super beijo pra vocês, um abraço apertado e ó, coragem, coragem. Então, valeu, dica pra essa semana, coragem, coragem. A semana que vem a gente vai conversar de novo, eu vou falar assim, cara, e aí, o que você fez? O que você transformou? Tá? Assim, de mentirinha pode ser, não é pra ninguém pedir demissão do trabalho, nem separar do marido chato, do namorado chato, nada disso, tá certo? Vamos lá, com calma, primeiro a gente se vê e aí você vê contagiando todo mundo, tá bom? E aí você me conta como é que foi o seu exercício. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal para você receber o sininho lá ligando, tim, tim, tem mais vídeo, para saber como é que você foi na sua coragem. E aí, compartilha também, né? Olha, eu tô ficando boa nesse negócio. Compartilha se você gostou, para que outras pessoas também possam se encorajar, se fortalecer, tá bom? E deixa um comentário pra gente, a gente vai se trocando e vai falando da sua coragem mesmo, não quero saber não. Beijo! Tim.